Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de análise quantitativa. Você sempre deve procurar dados históricos. Por quê? Vamos com um exemplo. Considere a seguinte informação. A empresa X, no ano de 2022, reportou um lucro de 50 milhões. Foi um resultado bom ou ruim? A resposta é: depende. Vamos pensar na primeira situação, situação A, que o lucro no ano anterior, 2021, foi 25 milhões. Ou seja, o lucro em 2022 dobrou. Na situação B, o lucro dessa empresa teria sido no ano anterior de 100 milhões. Ou seja, o lucro caiu pela metade. Então, quando você fala, a empresa lucrou 50 milhões, é uma informação vaga. Quando você já traz um outro dado para comparar, um dado histórico que é importante, a informação começa a ficar mais consistente. Agora, olha essas outras situações. Situação A2. Mesmo esse caso aqui, que ela teve no ano anterior 25 milhões, imagina que a média de lucro nos últimos 10 anos foi de 70 milhões. Ou seja, o ano de 2021, que foi um ano atípico, e só que aqui o ano nos últimos 10 anos, a média dela é 70 milhões. Ou seja, ela lucrou mais aí do que 100 milhões até nos anos anteriores. Só que quanto foi o lucro em 2022? 50 milhões. Então foi abaixo da média histórica. Então seria algo ruim para a empresa. Nessa situação 2B, a média do lucro nos últimos 10 anos foi 30 milhões. Então, o ano de 2021 foi um ano atípico positivamente, quando o normal seria lucrar cerca de 30 milhões e ela lucrou 50 milhões. Então, 50 milhões não foi melhor do que 100 milhões no ano anterior, mas mesmo assim foi acima da média histórica. Esses anos atípicos é comum que ocorram nas empresas. Porque você pode ter ali um ano que ela resolveu fazer mais investimento, que teve, por exemplo, uma pandemia, alguma crise que afetou ali o setor. E não só quando a gente traz dados de empresas, mas também dados atípicos podem acontecer para qualquer amostra aí de um indicador. Por isso que quando a gente pega a história, né, a história dos dados, tende a ser mais consistente, porque esses dados atípicos que seriam ruídos, eles vão meio que sumindo. A gente pode até usar uma técnica estatística de tirar os dados atípicos para fazer uma análise mais consistente. Qual é a conclusão? A análise quantitativa mais consistente é a que considera os dados históricos. Tá? Só assim é possível responder se determinado indicador está melhorando ou piorando. A comparação com a média, no entanto, não é o ideal, sendo correto a análise de tendências. Aí você vai verificar se tem uma tendência positiva ou negativa, se o dado atual coincide ou não com essa tendência. Tá? Mas isso é assunto de outra aula.